é porque realmente eu acho importante, eu acho que é um Aula. espaço bacana. Pera aí, atenção, senhoras e senhores, aula com professora Geisiane. Que isso, Geisiane? Que rima com Van Damme! Geisiane! Era muito bom Eu isso. adoro. Eu faço às vezes sozinho lá. em casa. Eu abro a geladeira, Yakut! É fácil. É uma... Coitada da sua esposa, né? abre a geladeira, Yakut, o que tem aqui? Tem Yakut, dá bode, vai dar bode, então vai dar bode. Você não termina com E, né? Tem que terminar com E Pra ficar e é legal, quer ver? Manda aqui, Matheus, a parte mais engraçada de esquizofrênica é que eu faço sozinho a mãozinha, dá bode! Tem que ter a mãozinha, entendeu? Muito bom isso. Agora a professora Geisiane. Que isso? A gente fala muito de movimento negro, né? Certo. Movimento negro. Tá. Sim. O que é importante a gente ter em mente é que o movimento negro ele tem várias fases. Então, esse movimento negro atual movimento negro contemporâneo, ele é muito ruim, ele é maléfico, ele é racista, ele é perverso, ele é excludente, ele é segregador. Mas por que ele é tão ruim? Porque ele começa ali no período de redemocratização no Brasil, década de 80, e ele é completamente inundado pelo marxismo. Então, ele surge com essa nova roupagem de marxista. Antes disso, antes desse período, no nosso país, nós tínhamos um bom movimento negro que foi muito importante. Porque é importante a gente dizer, né? Teve abolição, uhul, tamo livre, mas na sequência tocou. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Porque, de fato, nós não tínhamos um projeto de país, uma vez que a gente sofreu ali um golpe e caímos na república, assim, de paraquedas. Então, quando acontecem rupturas políticas, significa que você rompe com projetos com programas de governo, né? Você rompe aquilo dali, começa do zero e você começa meio atrapalhado aquilo dali. Então, de fato, não tinha um projeto para a população negra brasileira na viradinha ali, república. Aliás, na viradinha monarquia-república. O que isso significa? Além disso, nós tínhamos também ciência eugenista. Então, é importante a gente dizer, existia uma ciência, existia uma antropologia que falava com todas as letras, falava assim claramente, não era uma coisa entre linhas, eu acho, não. Era claro, era explícito, falei igual Cebolinha agora, era explícito que o negro era inferior em relação ao branco. Isso era escrito. Existia, por exemplo, uma vertente chamada antropologia criminalista ou criminológica, em que essa ciência, ou pseudociência, como a gente chama atualmente, apontava que o negro tinha maiores tendências a ser criminosos do que o branco. Por quê? Porque ele era negro. Então, assim, eles atrelavam a tua negritude, ou seja, a tua cor de pele, os teus traços, o teu cabelo, ao crime. Então, eles atrelavam, tinham isso. Isso foi extremamente prejudicial à sociedade, à nossa sociedade brasileira, porque a gente tinha uma ciência falando sobre isso. É o equivalente que a gente sofre, por exemplo, quando a gente vê todo esse estamento respaldando de que as ações arbitrárias são democracia. Então, a gente sofria isso, mas em relação a essas pautas raciais, né? A gente tinha todo esse conglomerado dizendo que aquilo dali, que aquelas pessoas eram quase que um leproso. Além disso, a gente tem um problema de saneamento básico no Brasil, não começou agora, tá? Desde lá atrás. Você vê o tamanho do problema e o tamanho da nossa incompetência. Então, a população negra vivia, de fato, em lugares sem saneamento. Se você vive no meio do esgoto, sem saneamento, sem higiene básica, é evidente que você vai ficar doente. Então, essas doenças, elas não eram atreladas à ausência de higiene e à ausência de saneamento. Elas eram atreladas ao negro. Se é negro, naturalmente você tem essa doença. Nesse cenário surge o movimento negro para falar, opa, que é uma continuação. Aliás, o movimento da abolição já é movimento negro. A gente pode considerar tranquilamente a abolição um movimento negro. Então, esse movimento negro ressurge e fala, pera lá, não. Nós somos cidadãos como qualquer outro. Não somos brasileiros. E aí tem uma figura muito interessante chamada Arlindo Veiga dos Santos, que é fundador da maior entidade política negra do Brasil, que é o Frente Negra Brasileira. O Arlindo Veiga, ele era monarquista, defendia a monarquia, ele queria que a monarquia, que os brancos voltassem para cá. Ele era católico, então ele defendia que tínhamos que ser católicos e tal. E ele promovia uma chamada cidadania brasileira. Então ele dizia, por exemplo, que o negro tinha que se vestir bem,
que a mulher negra tinha que se vestir bem e cuidar bem de seus filhos, tal qual uma mulher branca, que o negro tinha que se vestir bem, tal qual como um homem branco, para conseguir emprego e tal. Então, aquele movimento tinha como objetivo inserir o negro dentro da sociedade civil, da sociedade administrativa. E ele proporcionava escolas. Então, o Arlindo Veiga tinha escolas gigantescas, e dava escolarização para a população negra. Ele tinha cursos profissionalizantes, então ele dava profissão para a população negra. Me aponta hoje qual é a escola que o movimento negro tem, mas boa. Não estou dizendo para doutrinar ela tem todas. Mas boa, que dá ensino pro cara, que dá uma profissão pro cara e capacita esse cara para ele andar com as próprias pernas dele. Não tem. Não existe. Isso existia antigamente. Então, o movimento negro ele foi fundamental para a educação brasileira, principalmente para a educação da população negra. Então, existiu isso. Isso depois se dissolve com ditaduras. Enfim, a gente teve Vargas, né? Depois a gente tem, de novo, 64, que se transforma numa ditadura e tal. O Brasil, infelizmente, o tempo todo tá sofrendo esses golpes, né? E isso vai se dissolvendo e se perdendo. Aí, quando isso se perde, na redemocratização surge de novo com o marxismo. Então, o primeiro ponto é esse. O movimento negro já foi muito importante para a população brasileira, para a população negra, e ele já foi, sim, legítimo e digno de defesa. Hoje em dia, ele não é mais. Hoje em dia, ele atrapalha e ele é só um braço do movimento marxista. Nada mais, é só um fantoche, uma marionete do movimento marxista. É importante que isso fique claro para as pessoas. Posto isso, eu chego finalmente na sua pergunta, a representatividade. De fato, era difícil você ter uma representatividade positiva, já que você tinha aquele pensamento de que o negro fedia, de que o negro era sujo, de que o negro era porco, de que ele trazia doenças. Isso, eu volto de novo, a gente não trabalha o tempo todo com simbologias, então isso constrói na nossa mente símbolos em relação à população negra que é prejudicial. E esses movimentos, eles sempre trabalharam nesse sentido, de construir uma nova simbologia para a população negra. Eu acho que na década de... Eu não lembro agora quando é o Teatro Experimental Negro, mas enfim, do Abdias Nascimento, ele funda o Teatro Experimental Negro, que teve até aquela atriz, Ruth de Souza, que ela morreu um tempo desse agora. Enfim, ele cria isso para fazer boas obras de arte, então assim, clássicos. Os caras estavam interpretando Shakespeare no palco, com um elenco negro e tal, criando essa nova roupagem para a população negra e essa nova simbologia. Então, a primeira coisa é representatividade no sentido de construir um bom imaginário, uma boa simbologia, eu acho extremamente válido e justo. Você quer um exemplo do mundo geek? Super Choque. Amava. Perfeito. Excelente. Amava Super Choque. Eu, a Patroa e as Crianças. Perfeito. Um Maluco no Pedaço. Tem ali uma coisinha ou outra, mas ainda acho que é pertinente, né? Acho que é pertinente. Porque existe, a gente faz, existe crime, existe isso, existe abandono paterno. Então, acho bom. Então, nesse sentido... Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Isso é incrível. Arnold, que é antigaço. Antigaço, Arnold. Então, é nesse sentido de construção do imaginário, de uma simbologia positiva, pô, tem meu apoio. Vamos, então, criar uma história bacana. Mas não precisa ficar o tempo todo colocar uma palavra negro. Não! Cara, me mostra, me apresenta uma boa história. Sei lá, você vai usar o quê? Você vai usar a jornada do herói? Usa essa porcaria direito, então. Usa esse negócio direito, me apresenta esse negócio direito e vamos contar uma boa história de entretenimento. Você tem 100% meu apoio. Eu te apoio, vamos lá, vamos fazer isso. Eu, a Patroa das Crianças, eu acho que ela faz isso genialmente bem. A gente tá falando de uma família, acho que é Stanford, Connecticut, não é? Eles são ricos, né? Eles são ricos, Sim, é um bairro rico. Sim. O que o Michael Kyle quer logo no primeiro episódio, isso se desenrola ali depois nos próximos, uma esposa dentro de casa para criar os filhos dele. E ele não quer isso porque ele não ama a Jay. Pelo contrário, ele ama tanto aquela mulher. Pô, eu já trabalho, eu já tenho tudo, você tem tudo aqui, eu te dou tudo, fica aqui em casa, fica comigo. Ele quer ela. Ele quer a presença dela. Pô, eu quero que os nossos filhos tenham você. Eu quero você aqui dentro. Vamos fazer isso junto. Não tem o dilema de que aí meu pai me abandonou. Não, eu tenho um cara que é um homem, um bom homem, trabalhador, que quer essa família aqui dentro. Não tem o vitimismo, Exato. Né? E aí você tem lá os filhos. Ele fala contra a droga quando o Junior usa maconha. Que ele faz lá, aquele episódio é muito bom, inclusive. No primeiro episódio, o Junior quer ir pra um show de rap, ele não deixa. Que ele fala, aquilo não é um show. Aí ele cita Michael Jackson. Ele fala, Michael Jackson era É muito bom. Isso não é um show. O cara vai subir lá e vai falar que vai matar não sei quem. Então, assim, ele fala... Se a gente fosse traduzir para os termos políticos de hoje em dia, nós colocaríamos que ele tem um discurso conservador e é uma família negra. Em nenhum momento eles ficam o tempo todo negro. Não é isso. E eles reconhecem, existe racismo.
Sim. Mas nós temos uma vida normal. Então, assim, é a representatividade nesse sentido? Se é a representatividade nesse sentido, é super válida. Mas aí é que está o pulo do gato. É claro que eles não estão falando sobre isso, é óbvio. lógico. Tem um vídeo muito bom da Djamila Ribeiro, muito bom assim, no sentido que assista ao vídeo pra você entender o que eu tô falando. Da Djamila Ribeiro, acho que no canal Boitempo. A Boitempo é uma editora de livro marxista. E aí ela está falando sobre a representatividade. E aí ela começa falando, né, que ela quer, sim, a representatividade. Mas a representatividade... Ela tá falando especificamente da mulher negra. E aí ela fala assim, mas se for uma mulher que não é conservadora, então não vale. Então, quer dizer, eu, por exemplo, não posso ter representatividade pro movimento negro, porque eu não sou esquerdista. Sou muito mais conservador, sou católica, tô numa outra vibe. Eu não posso ser essa representatividade. Então, a representatividade que a esquerda está se referindo, na verdade, é a ocupação de espaço por meios de figuras que eles vão legitimar, vão chancelar para ocupar lá. É uma representação ideológica. Exato, tem que ter a chancela da esquerda. Se não tiver a chancela da esquerda, não interessa se você é negra, se você é gay, se você... Quais são mais as identidades que tem? Sei lá, são tantas, mas não interessa nada disso. Se você é mulher... Se você não está de acordo com a agenda ideológica, logo você não recebe a chancela da representatividade. Então a esquerda não está falando de representatividade. Ela não está falando em construir bons símbolos. Ela não está falando em construir um bom imaginário. Ela está falando de ocupação de espaço com figuras específicas. Então, assim, é só uma ocupação cultural e política. A Aniele Franco, por exemplo, é um excelente exemplo disso. Ela é a tal da representatividade. Por quê? Porque ela ocupa um espaço político muito bem estratégico, pensado para estar ali. Só. Por isso que ela recebe a chancela. Se eu, por exemplo, recebo chancela... Eu tô na comunicação. Tô num dos maiores veículos da direita do Brasil. Mas eu não recebo chancela nenhuma de ninguém. É a história triste que vocês querem? Eu vim da periferia, eu estudei em universidade pública, eu estudei em escola pública, tudo isso aí. Mas eu não recebo a chancela. Por quê? Porque não é sobre criar bons imaginários, é sobre realmente ocupar determinados espaços, somente. Então, o que eles estão chamando de representatividade? É a primeira pergunta que todo mundo que vê eles falando de representatividade tem que fazer para si mesmo. Tá, mas para você, o que é essa representatividade que você está se referindo? Entendeu? Então, assim, um baita de um tiro no pé. Não, e você